Então vamos para o terceiro tópico aqui, o último tópico da primeira lição do quarto trimestre aí de 2025 da Escola Bíblica Dominical. O terceiro tópico, ponto, significa que um conhecimento vivo e eficaz. Então traz aí esse tópico, um tópico muito importante sobre um conhecimento vivo e eficaz. Então vamos ler aqui o que traz esse terceiro tópico, terceiro ponto, e aí vamos explicar para vocês que vocês possam entender de maneira mais fácil. Depois de tudo que vimos até aqui, você já pode teologizar com mais confiança. Deus se revelou ao mundo e deixou ferramentas importantes para auxiliar na caminhada do descobrimento divino. Basta querer. Todavia, somente o saber teórico não muda a vida humana. É ilusão pensar assim, principalmente em um mundo caído. É como conhecer um outro país apenas por fotografias. A pessoa pode ter todo o saber histórico, geográfico e cultural daquele lugar, mas não tem a mínima noção de como é viver lá. Do mesmo modo, as experiências práticas também revelam o verdadeiro conhecimento de Deus na vida do homem. Podemos chamar isso de teologia vivenciada, que é quando os atributos de Deus se tornam reais em nossas vidas. No início dessa lição, citamos os exemplos de Abraão, Moisés e Jacó, cujas vidas até hoje nos inspiram a seguir os caminhos do Senhor. Agora que você já tem um pouco mais de conteúdo teórico, que tal perseverar na busca por experiências reais como Deus? Contemple a criação, ore por sabedoria e inteligência para discernir a palavra e peça ao Espírito Santo que ele auxilie na caminhada cristã. Veja só que o item 3, ele quer nos destacar aqui que um conhecimento vivo e eficaz. E esse conhecimento vivo e eficaz, ele nos traz aqui um exemplo, semblante aqui, que não adianta você só conhecer um lugar por teoria, por imagem ilustrativa. Você tem que vivenciar, você tem que estar vivendo ali aquela passagem para você entender mais o que significa aquilo ali e o que traz importância nessa questão não só de teoria, mas da vida na prática. Aqui ele nos diz que somente saber teórico não muda a vida humana. Tem que viver, tem que presenciar, tem que passar por aquele momento ali para poder saber como é de verdade. E aí ele diz que, mas não tem a mínima noção de como é viver lá, porque teoria, às vezes, a gente imagina algo como é, mas a prática é diferente. Viver é diferente. E ele diz que os atributos de Deus se tornam reais em nossas vidas, quando conseguimos viver na palavra de Deus, através da escritura de Deus. Então, quer viver? Leia a palavra de Deus. Quer buscar? Leia as escrituras. Quer ter um conhecimento mais amplo? Se aprofundem na palavra de Deus. Não fique só na teoria. Dizer que a Bíblia é importante, que a palavra de Deus é importante. Leia, busca, vivencie isso. Sinta a palavra de Deus através da leitura, através do aprofundamento. Se aprofunde nas escrituras e você vai ter um conhecimento amplo da palavra de Deus. Aí sim, você pode aí explicar sobre o que é Deus na vida de você, explicar quem é Deus de verdade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus, o Criador do céu e da terra. Se aprofunda nas Escrituras e você vai ter um domínio próprio de quem é Deus de verdade na sua vida, na vida dos seus antepassados e no futuro de cada um de nós. E aí, para finalizar essa lição, esse tópico 3, ele nos diz: contemple a criação, ore por sabedoria e inteligência para discernir a palavra. Então, quando você busca inteligência, quando você busca sabedoria, você consegue discernir a palavra, consegue entender o que a palavra quer nos mostrar. Então, com a inteligência e sabedoria, você pode ter discernimento do que ela quer nos trazer, do que ela quer nos ensinar, para que possamos vivenciar a palavra de Deus através da Escritura Sagrada. E ele finaliza: e peça ao Espírito Santo que ele auxilie na caminhada cristã. É o Espírito Santo que vai lhe auxiliar na caminhada cristã. É ele que vai dar sabedoria, é ele que vai dar atitude para você ler a palavra do Senhor. Busca o Espírito Santo, ele vai te guiar na maneira correta de como ler a Bíblia, de como entender a Bíblia, de como ter o conhecimento que Deus é esse maravilhoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. A importância de Deus na nossa vida, a importância que sem ele não somos nada. Deus é todo o Criador de tudo que há na terra.
criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Você pode ter essa inteligência que Deus nos deu. Deus deu capacidade, inteligência, sabedoria para cada um. Tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus. E buscar através das escrituras sagradas. É através da leitura da Bíblia. Se aprofunde cada vez mais para que tenha firmeza que Deus é esse maravilhoso em nossa vida. Amém? Então agora vamos concluir, ler a conclusão da lição número 1 do quarto trimestre de 2025.